Salve pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Daniel Oliveira e aqui é o espaço que eu falo sobre a dupla Grenal. E nesse vídeo eu quero destacar um nome que cresce nos bastidores do Inter e uma atitude que é reflexo de algo que aconteceu nesta temporada. Mas antes de mais nada, aproveita, te inscreve no canal, não esquece de dar o joinha também, olha o comentário aqui embaixo após o vídeo e dá aquela ativada no sininho para o YouTube te avisar de conteúdo novo por aqui, tá certo? Bom, enquanto o Uruguai vive uma indefinição em relação ao treinador, que começou com a Aguirre sendo ficha 1, depois virou ficha 2, agora seria uma ficha 3, a gente não sabe como é que tá essa situação, o Internacional tá procurando o treinador e algumas situações elas acabaram acontecendo no dia de hoje. Uma delas, aos defensores na volta do técnico Abel Braga, é importante ressaltar que ele não voltaria para o Internacional e não voltará com essa direção, até mesmo pela maneira com que o Abel saiu do Inter. Como poucos acreditavam que naquela ocasião o Inter pudesse atingir uma situação que lhe permitisse disputar o Brasileiro com chances de título na última rodada, a direção que assumiu, ela começou a programar a temporada contando já com um novo profissional. E isso, claro, criou uma relação muito ruim entre os novos dirigentes e o técnico Abel Braga, que acabou acertando com o Fluminense. E outra questão sobre o Vojvoda, que chegou a se falar nos últimos dias, ele acabou na semana passada, na última sexta-feira, renovando seu contrato com o Fortaleza. Claro que o Inter ainda pode chegar, se tiver o interesse do Vojvoda, mas terá que pagar uma multa, aproximadamente 5,5 milhões de reais. Só que o Vojvoda declarou, quer dizer, falou ao presidente do Fortaleza que disse que o treinador quer permanecer e por isso aceitou a renovação de contrato. Afinal de contas, o Fortaleza fez uma excelente campanha num projeto que já vem há um tempo com o Rogério Ceni, mas que teve aí algo na sequência sendo realizado de uma forma muito importante para o clube, que é disputar a Libertadores da América, e por isso o Vojvoda acabou renovando seu contrato. Falou-se no BKSS, outros nomes, né? Mas tem um treinador que já começa a ter o seu nome falado com mais frequência no ambiente do Inter. E esse treinador é o Roger Machado. Embora alguns até tenham dito hoje nas redes sociais, lá está a imprensa tentando forçar essa situação. Gente, é o que está se falando nos bastidores. Ganha força o nome do Roger Machado para ser técnico do Grêmio em 2022. Claro que a direção ainda não iniciou nenhum tipo de negociação com o profissional. Alguns nomes estão sendo avaliados pelos dirigentes do Inter e passa muito também até pela forma de composição do grupo. A questão dos jogadores que irão permanecer ou que deixarão o clube, já que surgiu hoje a informação do interesse do São Paulo na contratação do Vitor Cuesta. Sobre Patrick e Santos, Marinho vindo para o Inter, a informação de São Paulo é que realmente há um interesse do Santos, nada mais do que isso, mas não houve nenhuma conversa ainda para tratar até mesmo de uma troca entre o Patrick indo para o Peixe e o Marinho voltando para o Internacional, porque o Marinho, quando era jovem, jogador do Fluminense, para quem não sabe, jogou no Internacional, foi contratado acho que para base, sub-23, um negócio assim, e acabou ficando um tempo no Inter, mas depois saiu, né? Então esse jogador poderia ser incluído numa negociação. É uma forma em que o Santos pode estabelecer negócio em acordo com o Internacional. E por falar em Patrick, o Patrick se manifestou já ontem nas redes sociais, falando, né, reclamando sobre permuta C pontinhos, né, demonstrando uma certa irritação pela forma com que ele está sendo tratado. Só que é importante dizer o seguinte, a utilização do termo permuta, ele ocorreu por parte do professor Paulo Paixão, naquele áudio que foi vazado e que gerou inclusive a saída desse profissional do Internacional. E ali, claro, o Paixão também falou ser uma ideia da direção do Inter ou que estavam conversando sobre alguns assuntos
com os dirigentes do Internacional. Em uma ou outra situação, os dirigentes concordaram. Não falou especificamente que foi o caso do Patrick, mas o Patrick deu uma resposta e, embora para muita gente possa parecer que tenha sido uma resposta para a imprensa, ela foi direta aos dirigentes do Internacional. Isso demonstra aquilo que eu já flagrei e que ficou muito mais evidente após a derrota do Internacional para o Atlético Goianiense no Beira-Rio. A falta de comando existente no vestiário colorado. Nem do treinador Diego Aguirre, que foi largando aos poucos, estava apenas cumprindo tabela, nem do Paulo Brax e muito menos do vice-presidente de futebol Emílio Zimpapaléu. Aliás, o presidente e o vice de futebol estavam no gramado do Beira-Rio, dando tapinha nas costas dos jogadores, confortando os atletas que perderam para o Atlético Goianiense, deixando o Internacional numa péssima participação nesse campeonato brasileiro, fora da Libertadores da América, que era o foco, pelo menos do Inter, já que não havia condição, em termos de qualidade do grupo, de ganhar a Libertadores. Essa é uma situação que o Inter vai ter que resolver, ela fica, eu não diria insustentável, mas deixa claro do quanto o jogador está incomodado, principalmente, aliás, unicamente com a direção colorada. E acaba que o Patrick vira uma boa moeda de troca para o Inter, até porque nos últimos jogos ele não foi bem, foi bastante vaiado pelo torcedor e daqui a pouco o Inter pode, dentro da necessidade de reformular o seu grupo, porque é preciso, o grupo do Internacional atingiu o seu limite, atingiu o teto, o Inter usar alguns atletas como uma boa moeda de troca, algo que é absolutamente normal no futebol. E talvez ali na frente, com uma saída do Patrick, que eu vejo ser muito importante para ele, principalmente para ele nesse momento, a questão de novos ares, um novo ambiente, uma relação nova com uma outra torcida, isso pode ser saudável na vida profissional do Patrick. Daqui a pouco ele pode até mesmo se dar por satisfeito de virar uma permuta, segundo ele, e que foi, inclusive, o termo utilizado naquele áudio vazado pelo professor Paulo Paixão. Certo, gente? Comentário aqui embaixo, te inscreve no canal, dá o like, dá o joinha, isso ajuda bastante o canal. E também ativa o sininho aí pro YouTube te avisar de conteúdo novo por aqui, certo? Fui!